Amigões, eu gostaria de estar falando sobre Hugo Souza, jogador de 25 anos, foi revelado pelo Flamengo. Salve corintianos, salve corintiana, e aí anti-Corinthians, belezeira? Amigões, eu gostaria de estar falando sobre Hugo Souza, jogador de 25 anos, foi revelado pelo Flamengo. Aos 15 anos decidiu morar no CT do Flamengo e se tornou jogador da categoria de base do Flamengo. O jogador que foi multicampeão antes mesmo dos seus 18 anos, conquistando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copa Japão Sub-16, convocação para a seleção Sub-18. Com isso, o jovem garoto se vislumbrou e essa alta confiança acabou prejudicando o jogador. Como tem um versículo na Bíblia que diz que a arrogância precede a queda, o jogador passou a ficar indisciplinado, passou a chegar atrasado nos treinos, ir para a noitada, e isso começou a comprometer dentro de campo. No momento que o jogador passou a ser profissional, jogar no time titular e as suas consecutivas falhas, a torcida do Flamengo começou a pegar no pé do jogador. O jogador que passou a querer driblar os seus adversários em frente ao gol resultou em eliminação, derrotas e críticas até mesmo do Zico, dizendo que goleiro, se não tiver opção, tem que dar bicão. E diante de todas as falhas, críticas e a torcida que vaiava toda vez que o jogador tocava na bola, o Flamengo decidiu emprestá-lo para o Deportivo Chaves. Agora você deve estar se perguntando, por que você está contando sobre isso, Marcelo? Corinthians enfrenta o Flamengo neste domingo, aniversário de 114 anos do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. E esse jogo, devido à situação do Corinthians na zona de rebaixamento, será encarado como uma guerra, um jogo de sobrevida para ver se o Corinthians consegue iniciar uma sequência de vitória. O Flamengo que vem desfalcado, sem os seus principais jogadores, e é aí onde entra Hugo Souza, que tem um contrato com o Corinthians. E nesse contrato, o jogador não poderia enfrentar o Flamengo, a não ser que o Corinthians pague uma multa de 500 mil reais. Ah, mas o Corinthians não poderia comprá-lo? O Corinthians sim irá comprar o jogador, só que existem algumas cláusulas nesse contrato, tanto para proteger o Corinthians como também para proteger o Flamengo. E uma dessas cláusulas é que se o Corinthians quiser colocar o goleiro em campo contra o Flamengo, tem que pagar essa multa de 500 mil reais. Também o Corinthians não pode comprar o jogador antes de 1º de outubro, que é uma forma de proteger o Flamengo, que é uma forma de proteger o Corinthians também. Deve ser ressaltado que o time do Deportivo Chaves, lá de Portugal, acabou sendo rebaixado com o Hugo Souza no gol. Mas nós vimos que o jogador é um excelente goleiro e sim, veio para substituir Cássio, construir a sua carreira sendo ídolo do gol do Corinthians. O jogador que veio por empréstimo por 200 mil euros até dezembro, com opção de compra por 800 mil euros. Isso significa que o jogador, na moeda de hoje, custaria pouco mais de 6 milhões de reais. E o próprio jogador se pagou na classificação do Corinthians. Passou de fase contra o Grêmio nos pênaltis e foi defendido pelo próprio Hugo Souza. Arrecadou cerca de 4 milhões e 500 mil reais. E depois, pela Copa Sul-Americana, defendendo 3 pênaltis do Red Bull Bragantino, fazendo com que o time do Corinthians avançasse, arrecadasse cerca de 700 mil dólares, o que dá algo em torno de quase 3 milhões de reais, totalizando 7 milhões e 500 mil reais. Mesmo que o Corinthians pague a multa de 500 mil reais para poder enfrentar o Flamengo, pagando os outros 800 mil euros, o jogador praticamente se pagou. Não corremos o risco do Flamengo querer pegar o goleiro. Uma, porque temos o contrato, e essas cláusulas impedem que o Flamengo faça algo assim, e também pela declaração do presidente do Flamengo, já descartando qualquer possibilidade de repatriar o goleiro. As palavras do presidente do Flamengo foram que é um jovem garoto, nós gostamos muito dele, está fazendo uma ótima carreira no Corinthians e sabemos sim que ele pode se tornar um ídolo do Corinthians. O Flamengo não tem interesse de interromper essa carreira no Corinthians e desejamos muita sorte ao jovem Neneca.